Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês esta tarde e vamos aqui continuar o nosso estudo na palavra do Senhor. Então, estamos aqui já na reta final, a carta aos Romanos que Paulo escreveu e ele, depois de passar toda a parte doutrinária, passar todo o conteúdo doutrinário, então ele chegou na sessão prática. E foi isso que nós estudamos na última live. Nós vimos ali o capítulo 12 e focamos ali na questão dos dons. Então, depois de concluir a parte doutrinária, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, então ele chega na sessão prática, ensinando para a igreja o que vocês devem fazer a partir de então. Já que vocês sabem tudo isso que eu falei para vocês, agora, o que vocês devem fazer? Qual que é a sua responsabilidade? Então, a nossa responsabilidade está aí do capítulo 12 ao 16, que é a sessão prática. Última live, vimos a respeito dos dons espirituais. Nós vimos que você tem um dom dado por Deus e você deve usar esse dom para a edificação da igreja. Hoje, continuando aqui o nosso estudo, veremos então o capítulo 13. E o capítulo 13 aqui vai falar sobre o governo humano, sobre o Estado. Então a gente vai ver um pouco sobre as autoridades e como nós, como cristãos, como que nós devemos ter esse relacionamento com o governo, com o Estado, com as autoridades civis que Deus colocou, então, no nosso país. Primeira coisa que nós veremos aqui é que Deus, ele estabeleceu, Deus quem criou 3 instituições, e isso está revelado na Bíblia, está revelado na sua palavra. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Então, você lendo lá Gênesis capítulo 2, você vai perceber que a família foi criação de Deus. A família é um projeto do Senhor, é uma instituição que Deus criou. Então, ele criou homem e mulher se unindo, tendo filhos, procriando, tendo ali filhos para encher a terra. E nós sabemos que muitas vezes o mundo luta contra a família. Então, aí fora é pregada a desconstrução da família. Não, este modelo bíblico, esse modelo que está na Bíblia, que Deus criou, de um homem e uma mulher, e eles procriando, não, isso aí deve ser desconstruído. Isso aí não deve ser aceito, isso não deve ser aceito por nós. A gente pode mudar e criar outros tipos de família, como homem com homem, mulher com mulher. Então, eles vão tentar criar outro conceito de família. Note que o mundo tem atacado essa primeira instituição que Deus criou, que é a família. O nosso assunto hoje não é essa instituição, não é a família, mas o governo humano, mas aqui é uma instituição que Deus criou, que eu gostaria de mostrar para você. A segunda instituição é o governo humano. E essa instituição se inicia lá em Gênesis capítulo 9, na saída de Noé da arca, do período do dilúvio. Então, quando eles saem da arca, Deus ali faz a instituição do governo humano, onde ele até diz que não se deve derramar sangue de homem, mas se caso alguém derramar o sangue de homem, então o sangue dele deverá ser derramado por outro homem, falando ali sobre a pena de morte, o castigo para essa questão da morte. Então, Deus começou ali a instituir o governo humano, colocando essa autoridade. E, infelizmente, hoje é muito atacado também o governo humano. Saiba que as autoridades civis que Deus colocou sobre o nosso país, sobre o nosso estado, são autoridades ali que têm um respaldo de Deus de estar ali neste governo. A gente muitas vezes fica pensando, mas muitos deles fazem coisas ruins, né? Trazem censuras, como que está acontecendo também no nosso país. Trazem um autoritarismo que não é correto, mas a gente deve saber que Deus está acima de todas as coisas. Mas Deus instituiu o governo humano e nós, como cidadãos, nós devemos sim estar em submissão ao governo humano. Evidentemente, como nós vemos na Bíblia, o único momento que nós não devemos estar em submissão ao governo humano é quando eles nos obrigam a fazer alguma coisa que vai ferir algum princípio bíblico. Lembrando, por exemplo, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, onde ali o rei Nabucodonosor colocou uma estátua dele
ali no capítulo 3, colocou uma estátua dele e disse, ó, todos devem adorar esta imagem. Quem não adorar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram. Por quê? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Naquela ordenança estatal que Nabucodonosor estava jogando para toda a civilização, aquilo feria um princípio bíblico, a adoração a Deus. Nós não podemos adorar ninguém, nem a um outro tipo de Deus, é somente ao Deus único, vivo, verdadeiro, que criou o céu e a terra. Nesse caso, ali nós vemos eles desobedecendo uma ordem do governo, e é o que nós também devemos fazer quando o mandamento fere um princípio bíblico. E hoje a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto do nosso relacionamento com o governo. Mas existe uma terceira instituição que Deus criou, que é a igreja. E essa instituição foi criada ali em Atos capítulo 2. E nós sabemos que o mundo também, além de lutar contra a família, além de lutar contra o governo humano, eles também lutam contra a igreja. A igreja tem sido, e sempre foi, desde o seu nascimento, sempre foi atacada pelo mundo. E Jesus Cristo deixou isso claro, que no mundo nós teremos aflições. Cristo não nos enganou, Cristo deixou totalmente claro que aqui, como igreja, filhos de Deus, nós seremos perseguidos, nós ali sofreremos chacota, seremos causas de piadinhas, e hoje nós vemos muitas pessoas e grupos políticos, invadindo igrejas, então ali atrapalhando a liberdade de culto, então ali nós vemos que a igreja está sendo atacada e sempre foi atacada pelo mundo. Tudo que é instituição de Deus, tudo aquilo que Deus criou, o mundo ele vai de contra. Então Deus criou a família, o governo humano e a igreja, o mundo vai de contra tudo isso. Algumas pessoas chegam até ao cúmulo de dizer, não, nós não precisamos ter um governo, o governo é o próprio povo, mas foi Deus quem criou o governo, a instituição é uma instituição que Deus criou, uma instituição divina. Olha só essa frase de Risber. Ele tem um comentário, daí você pode ter acesso a esse comentário, um comentário muito bom da Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, e ele diz assim, um comentário dele. Em nosso tempo, há quem extingue tumultos e revoltas em nome de Cristo. Tais pessoas afirmam que é uma atitude cristã desobedecer à lei, se rebelar contra a autoridade e permitir que cada um faça o que parece certo aos seus próprios olhos. Então aqui, nesse comentário, ele está criticando pessoas que, em nome de Cristo, ali tentam achar uma brecha para desobedecer a lei e lutarem contra o governo humano. Mas nós veremos aqui, a partir de então, alguns motivos que a Bíblia nos dá para que nós nos sujeitemos ao governo humano que Deus instituiu. Então, em nosso país, nós temos aí o governo presidencial, nós temos ali governadores em cada estado, também prefeitos, e a Bíblia fala que nós devemos nos sujeitar à lei, que impera em nosso país. E alguns motivos nós veremos aqui por que nós devemos nos sujeitar. O primeiro motivo é bem direto e bem simples, é por causa do castigo, motivo de castigo. Se você desobedecer, você merece um castigo. É a mesma coisa do pai e a mãe que dão as ordens para o seu filho. O seu filho desobedece essas ordens, ele precisa ser castigado, porque senão ele vai crescer um rebelde, senão ele nunca vai aprender a obedecer, ele nunca vai se sujeitar. Da mesma coisa é o governo. Então, para aqueles que são desobedientes, vão receber o castigo que merecem. Por exemplo, se o camarada, o cidadão, ele sai roubando todo mundo, roubando o celular de todo mundo, ele precisa receber o castigo, ele precisa ser preso, porque ele está sendo um perigo para a sociedade. Então, o primeiro motivo é bem simples e bem direto, você deve obedecer ao governo humano por causa do castigo. Olha só o que diz o versículo 1 de Romanos capítulo 13, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha só, note que foi Deus quem estabeleceu o governo humano. E o versículo é bem claro, todas as autoridades que existem foi permitida por Deus, foi Deus quem instituiu o governo humano.
Evidentemente, nós sabemos que muitas autoridades fazem coisas erradas, pecam contra Deus, e elas, nesses atos errados que eles estão fazendo, eles vão prestar contas, sim, a Deus. Mas, de via geral, Deus estabeleceu o governo humano. Então, nós devemos nos sujeitar, primeiro, por motivo de castigo. Nós não devemos nos opor a eles. Olha só o que diz o versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Olha, a Bíblia sendo bem direta, que nós não devemos nos opor à autoridade, porque senão é praticamente a mesma coisa que a gente está nos opondo a Deus. Então nós não devemos agir desta maneira. E o versículo 3 vai trazer algo bem direto para a gente. Faça o bem e você não irá para Febem. Então, foi um trocadilho de palavras, uma rima que eu fiz aqui. Febem era a casa que recebia menores infratores. Acredito que hoje deve ter outro nome, mas antigamente tinha esse nome, Febem. Então, os menores infratores eram jogados neste local, porque eles também estavam sendo um perigo para a sociedade. Então, a palavra de Deus vai nos orientar, olha, faça o bem que você não irá para Febem. Diz assim o versículo 3. Porque os magistrados, as autoridades, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terá louvor dela. Então note bem, meus irmãos, se você é um bom cidadão, se você é trabalhador, se você cumpre com as suas responsabilidades, você não tem que temer nenhum tipo de autoridade, porque as autoridades que foram colocadas aí por Deus, o Estado que está aí, é para castigar não o cidadão de bem, mas para castigar o cidadão que age de uma maneira errada e se torna assim um perigo para as outras pessoas. Então, se você é uma pessoa que está andando na linha, então você não tem que estar temendo a autoridade. É o que a Bíblia nos ensina. Faça o bem e você não irá para a Febem. Faça o bem e você não irá para a prisão. Agora olha só o versículo 4. Faça o mal e você terá um funeral. Um outro trocadilho de palavras aqui também. Se você agir de uma maneira que não é correta, você vai então ser castigado por esta falha que você cometeu. E diz assim o versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. Note que Deus deu autoridade para o Estado para trazer o castigo para as pessoas. E nesse governo romano, no Império Romano, as pessoas usavam a espada, como que diz aqui o texto, não é sem motivo que ele traz a espada. A espada não era usada para dar palmatória nas pessoas. Isso aqui está falando sobre pena de morte. E aqui o versículo está falando que ela é uma ministra de Deus, a autoridade, é um ministro do Senhor, vingador, para trazer o castigo para as pessoas que fazem o mal. Então, você deve sim temer as autoridades, caso você não esteja andando na linha. Então, se você é uma pessoa que está andando fora da linha, um perigo para a sociedade, você tem que temer então as autoridades, porque elas serão usadas por Deus para te dar o castigo. Aqui no Brasil, nós não temos a pena de morte. Então, o máximo que vai acontecer com você, infrator da lei, é a prisão. Às vezes, pagar ali alguma fiança, mas é a prisão. Alguns estados, alguns países, existem a pena de morte, onde Deus deu essa autoridade para o Estado também praticar a pena de morte. Em alguns casos, então, eles mesmos vão julgar ali, perceber se a pessoa realmente merece isso, e a pena de morte é dado como o governo romano, aqui o Império Romano também fazia, trazendo a espada, e a espada não era usada para palmatória, a espada era usada para cortar a cabeça. E nesse estado aqui, nessa situação, a pena de morte sendo aqui mostrado neste versículo. Então, meus irmãos, faça o mal e você terá um funeral. Então a Bíblia nos ensina que o primeiro motivo aqui que eu quero mostrar para vocês, que a Bíblia está revelando, que nós devemos obedecer, nos sujeitar ao governo, primeiro é por causa do castigo.
Então, não quer ser castigado, então se sujeite à autoridade. Um outro motivo aqui é por causa da consciência. Então, por motivo de consciência, você deve se sujeitar às autoridades. E o versículo 5 ao 7 vai nos ensinar que nós devemos pagar os nossos impostos. Você não deve sonegar impostos, esconder dinheiro, mas você deve realmente cumprir com as suas responsabilidades como cidadão. E diz assim o versículo 5 até o 7. É necessário que lhe esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, que foi o primeiro motivo que nós vimos aí, mas também por dever de consciência, que é o segundo motivo que nós estamos vendo. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, meus irmãos, você deve se sujeitar à autoridade não apenas por medo da punição, mas também por questão de consciência, porque isto é justo, porque eles estão ali a mandato do Senhor. Então, se você deve imposto, deve pagar seus impostos. Se você deve honra para as autoridades, deve honrar as autoridades. Infelizmente, há um tempo atrás, surgiu um certo cantor gospel e ele começou a pegar um versículo da Bíblia e deturpar esse versículo para ensinar que nós devemos sonegar os nossos impostos. Então ele pegou aquele texto do Antigo Testamento que diz: há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar, há tempo de dar risada, há tempo de colher, há tempo de espalhar, há tempo de chorar no luto, há tempo de alegria. Então ele usou aquele texto e o que ele falou? Há tempo para tudo e há tempo também para sonegar impostos. Então a gente nessa luta contra o governo, porque eles estão agindo de uma maneira errada, então chegou o tempo de sonegar impostos. Olha só, meus irmãos, que lição errada que ele estava trazendo ali. Um cantor com nome de gospel cristão estava ensinando algo que não é bíblico, porque a Bíblia ensina que nós devemos cumprir com as nossas responsabilidades. E pagar impostos é uma delas. Então, os ministros que estão aí, eles vão viver dos impostos que nós pagamos. Evidentemente, eu sou a favor de menos impostos, mas nós devemos pagar impostos porque eles também precisam estar sobrevivendo e ali eles são colocados por Deus para realizar um bom trabalho. Infelizmente, onde tem homens, existem falhas, existem pecados. E nós vemos ali muitos erros sendo cometidos, mas dentro da lei, nós também, como cidadãos, podemos cobrar que eles ajam de uma maneira correta. E nós temos meios dentro da lei para fazer esses tipos de denúncia, esses tipos de processo. Então, por motivo de consciência, nós devemos nos sujeitar sim às autoridades. Um outro motivo também é por causa do amor. Olha só o que diz o versículo 8 até o versículo 10. Vai nos dizer: se você tem que dever alguma coisa, não deva dinheiro. Se você tem que dever alguma coisa, não deva serviço. Se tem que dever alguma coisa, que você então deva só o amor. O amor é algo que nós devemos dar para todas as pessoas. E diz assim o 8 ao 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, Paulo, ele nos auxilia aqui a gente entender, a sempre agir com amor. Porque quando você age de uma maneira amorosa, você não está descumprindo a lei. Mas quando você age com amor, você cumpre todas as exigências divinas. Você cumpre toda a lei de Deus. Você não age injustamente com as outras pessoas. Se você ama o seu próximo, você vai fazer o bem para ele. Então, por causa do amor, nós também devemos nos sujeitar às autoridades. É um outro argumento que Paulo ele nos mostra aqui. E o último motivo, para encerrar essa live aqui, mostrando motivos para sujeitar ao governo, o último motivo é esse: Jesus
está voltando. É por causa da volta de Jesus Cristo, meus irmãos, você também tem que se sujeitar às autoridades. Sabe por quê? Porque você prestará contas a Jesus Cristo de tudo que você fez aqui na terra. Então você vai prestar contas no tribunal de Cristo de tudo que você fez. E você também vai prestar contas se você se sujeitou às autoridades ou você não se sujeitou às autoridades. E o versículo 11 ao 14 vai nos mostrar isso. O motivo da volta do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo está dizendo, está chegando, está se aproximando. A nossa salvação está vindo, que é a vinda de Jesus Cristo para nos buscar. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistemo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Olha só, meus irmãos, por causa da volta de Cristo, nós devemos nos sair desse mundo de trevas, a gente deve acordar e perceber, se a gente está no mundo de trevas, a gente deve largar todas as obras infrutíferas e nos revestir cada dia mais, edificação, santificação, purificação do Senhor Jesus Cristo. E a gente deve abandonar todas as obras infrutíferas das trevas e nos revestir do Senhor Jesus Cristo e assim praticar o amor. Aqui, meus irmãos, nós vemos aqui de uma maneira resumida Paulo aqui no capítulo 13 falando sobre o governo humano, sobre as autoridades e como nós, como cristãos, devemos então ali nos comportar diante da autoridade. E o nosso comportamento sempre é de sujeição. É o que a palavra de Deus nos ensina, porque todas as autoridades que existem aí foram estabelecidas por Deus, foram permitidas pelo Senhor, e nós devemos nos sujeitar por alguns motivos, motivo de castigo, motivo de consciência, por causa do amor e por causa da volta de Jesus Cristo, nós prestaremos contas diante de Jesus Cristo por tudo isso. Evidentemente, como eu disse no princípio aqui desta live, que se o Estado ou o governo humano trazer uma lei que vai ferir algum princípio bíblico, aí nós não devemos obedecer, porque importa obedecer a Deus do que aos homens, e o exemplo claro que nós temos daí é de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não obedeceram a uma ordem estatal de adoração à imagem de Nabucodonosor, e eles não obedeceram e sofreram as consequências com isso, foram lançados na fornalha de fogo, mas ali pelo poder de Deus eles foram libertos, mas eles não obedeceram àquela ordem porque feria um princípio bíblico, e o princípio bíblico é que somente Deus pode ser adorado. Então, se existe uma lei que fira algum princípio bíblico, nós não devemos obedecer essa lei, nós devemos realmente nos opor a esta lei. E aí nós temos várias leis que alguns governos, alguns governantes, alguns candidatos estão querendo trazer para nós que ferem os princípios bíblicos. Por exemplo, o aborto, por exemplo, a descriminalização das drogas, por exemplo, a desconstrução da família. Todas essas coisas ferem o princípio bíblico da palavra do Senhor e a gente deve lutar contra estas coisas, nós não devemos nos sujeitar a isso. Então aqui fica esse resumo do capítulo 13 sobre o governo humano e o cristão. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Ele esteja trazendo sempre mais o crescimento espiritual para você e para a sua família.